Bem, rapaziada, eu não sei vocês, mas eu não estou com aquela sensação de que essa batalha contra o Sukuna seja a batalha final de Jujutsu Kaisen, seja a última batalha do arco final de Jujutsu Kaisen. Não tá passando essa sensação pra mim. Sei lá, cara, é aquela pulguinha atrás do poste que incomoda o dono da Hilux, tá ligado? Mas obviamente não traria um vídeo baseado unicamente no achismo de um ser intelectual avançado como eu. Eu tenho algo sim que pode indicar que esse não é o arco final. No vídeo que eu fiz sobre o Sukuna derrotar o Yuta, eu falei sobre isso, cheguei a comentar sobre isso, uma parte do vídeo, que é o fato de que a Shonen Jump, ela tem uma mania, deve ser parte, né, do código da empresa. Toda vez que chega no arco final de alguma obra delas, elas avisam que é o arco final. Elas fizeram isso recentemente com uma saga final, a saga do final de One Piece, no caso, né? Não chegou nem a ser o arco final de One Piece, chegou na saga final, elas já avisaram que é a saga final que tá chegando no fim. Provavelmente vão avisar de novo quando chegar no arco em si, né? O arco final em si. Fizeram isso com Boku no Hero também. É um costume da empresa. E Jujutsu Kaisen, muito provavelmente, não vai ser a exceção da regra. É muito provável que ele também esteja nessa regra, portanto, esse não seria o arco final. Além de não estar com cara de arco final, não tivemos esse aviso, então, se a gente for seguir nessa lógica, Jujutsu Kaisen ainda não está em seu arco final, e ainda vamos ter mais 1, 2, sei lá quantos arcos. Imagino eu que esse arco de agora do Jujutsu Kaisen é o penúltimo. A gente vai ter só mais um arco para pequenas resoluções e também o vilão final da obra também, obviamente, que eu já vou comentar já sobre quem pode ser, e a teoria desse vídeo é mais ou menos isso. Mas antes, na descrição aqui do vídeo tem um link do meu Instagram, se você quiser acompanhar mais sobre o meu trabalho, sobre as obras que eu faço de mangá, essas paradas. E também tem o convite do Discord, brother. Tá aí também, a nossa comunidade do Discord tá crescendo bastante, tem bastante gente lá e tá muito interessante. A galera conversa sobre diversos tópicos que eu acho que você vai se interessar, então brota lá, mano. O convite tá aí na descrição, pega lá. Vai lá, cara, vai lá. Logo de cara, vamos lá, sem enrolar. Logo de cara, o meu checkmate de quem vai ser o vilão final de Jujutsu Kaisen, e eu acho que vai ser o Tengen. Não o Tengen em si, a assimilação do Tengen, no caso. A assimilação Tengen e humanidade que Kenjaku queria fazer desde o início da obra. Primeiramente, o porquê que a assimilação vai acontecer, assim, com 99% de certeza. É quase certo que vai acontecer a assimilação, sendo ela o vilão final ou não. Vamos pensar assim, cara, A gente tem o Kenjaku, a porra de um feiticeiro milenar com um plano que ele carrega desde a época que ele começou a juntar a rapaziada dos reencarnados, né? Começou a guardar a alma daqueles feiticeiros de muito tempo atrás pra poder trazê-los pra cá. Já é o tempo que ele tem esse plano de assimilar o Tengen com a humanidade. Até porque, né, a gente já sabe que já tem muito tempo que ele tá tentando, né, matar o receptáculo de plasma estelar e os 6 olhos pra poder conseguir seguir com esse plano sem ser interrompido. Então, pô, muito tempo depois, só agora, quando ele finalmente consegue, né, dar cabo, ele não, né, não foi ele que deu cabo, mas quando finalmente o receptáculo de plasma estelar é morto, a gente não tem mais o Tengen renovando o seu corpo e chegando próximo de uma maldição, finalmente Kenjaku botou o pau na mesa e deu início ao jogo da Bate. Só que, cara, pensa assim, o cara tá planejando essa porra há 1000 anos. 1000 anos. Você acha mesmo, cara, que o Kenjaku, depois de passar 1000 anos planejando essa porra dessa assimilação, vai simplesmente deixar tudo nas mãos do Sukuna? Ele ativa se quiser e acabou? Cara, eu não acho. Pensando num vilão inteligente como o Kenjaku, planejou algo há 1000 anos, que passou 1000 anos num plano, eu acho que ele tem sim uma garantia que a assimilação que tem em humanidade vai acontecer, mesmo se ele morrer. Seja com pactos. Talvez ele tenha feito um pacto com o Sukuna, que o Sukuna ele vai precisar fazer assimilação. Eu já pensava nessa parada de pacto entre Kenjaku e Sukuna desde o momento que o Sukuna voltou e tava protegendo o Kenjaku. A gente sabe, né, que o Sukuna ele não tem essa personalidade de proteger ninguém. O Sukuna ele não tem essa personalidade de ficar protegendo ninguém, perseguindo ninguém. Eu acho sim que ele tem um pacto, né, um voto vinculativo com o Kenjaku, muito provavelmente de milênios atrás, de quando o Kenjaku ele chegou a conhecer o Sukuna há muitos anos atrás e ajudou. Eu acho que o Kenjaku provavelmente teve, né, influência pro Sukuna aprender a dividir sua alma em vários dedos. Então eu acho que sim, eles têm um pacto, eles têm um voto vinculativo, onde, bom, pro lado do Sukuna, talvez ele tenha a garantia de que Kenjaku fosse fazer um receptáculo perfeito pra ele, no caso o Itadori, né? E pro Kenjaku, o que ele teria de benefício se aliando ao Sukuna seria, no caso, a ajuda do Sukuna na realização do seu plano, que querendo ou não, uma baita ajuda, né? O maior feiticeiro da história. É um voto que provavelmente aconteceu
E pode ser também que nesse voto, né, parte desse voto não seja apenas a proteção do Sukuna contra, seja lá quem for tivesse na era em que fosse acontecer a assimilação. Pode ser também uma garantia de que, se o Kenjaku morrer, o Sukuna vai completar a assimilação para poder, né, ter o voto ali completado. Tendo um voto ali no meio, o Sukuna ele não poderia deixar de fazer a assimilação, ou ele iria acabar morrendo também, né? Ele teria uma consequência por não completar o seu parte do voto, mesmo com o Kenjaku estando morto. Mas eu ainda acho que o Kenjaku fez alguma coisa para que, se mesmo o Sukuna morra antes de fazer a assimilação aconteça, seja lá de que forma. Eu acho sim que ele fez tal coisa, porque tem aquele lance dos 1000 anos, né? 1000 anos, cara, 1000 anos. Ninguém desperdiça 1000 anos da vida em um plano para no final ele não acontecer. Mesmo que ele não vá ver a assimilação acontecendo, pelo menos acontecer, ela tem que acontecer, né, cara? Senão não vale a pena. Eu queria pontuar também uma possibilidade do Kenjas estar conectado com a assimilação. Como assim? A gente não sabe o quão amplo é o conhecimento do Kenjaku sobre as almas, sobre manipular as almas, e nem o quão longe foi os seus estudos em relação à assimilação de Tengen com a humanidade. Muito menos sobre qual seria o real plano final dele. Talvez ele tenha dado um jeito de assimilar a alma dele com a alma do Tengen antes de passar o Tengen pro Sukuna, o que já casa, né, com a ideia de que o Kenjaku ele não passou 1000 anos num plano sem a garantia de que ele fosse acontecer. Ele estando com sua alma assimilada ao Tengen, a gente pode ter, de alguma forma, o Kenjaku conseguindo assimilar o Tengen com a humanidade, estando ali dentro do Tengen. Não sabemos, cara. A gente não sabe qual a vastidão das almas em Jujutsu Kaisen. Então não dá pra saber o que aconteceria caso o Kenjaku conseguisse assimilar a sua alma com a alma do Tengen. Eu acredito que, no universo de Jujutsu Kaisen, o Kenjaku seja o cara com mais conhecimento em almas, em manipular almas, em mexer com as almas. Até porque, né, a técnica dele envolve possuir corpos e provavelmente também tem alguma coisa relacionada às almas que ficam naqueles corpos. A gente sabe também que ele conseguiu pegar a alma, seja lá como ele conseguiu pegar, mas ele conseguiu pegar a alma do irmão do Sukuna e pôr em um corpo. Então, pô, acho que tal feito não seria possível se ele não tivesse um puta conhecimento em almas e como manipular elas. Então eu acho sim que o Kenjaku poderia pensar em alguma maneira dele assimilar a sua alma, a alma do Tengen, como uma última cartada para ele conseguir, de fato, realizar o plano dele e ativar a assimilação, seja lá como for, né? Vai saber. Assim como o Tengen é muito experiente em alma, o Sukuna é muito experiente em alma também. A gente já viu, né, ele passando a alma dele pro dedo e possuindo o corpo do Megumi, assim como ele dividiu a sua alma em 20 dedos, né, no passado. Então, há também a possibilidade do Sukuna assimilar sua alma com o Tengen, antes de ativar essa assimilação, para ele poder se manter vivo. A gente sabe que o Sukuna, ele quer ver o caos acontecer, ele também falou que quer lutar contra a assimilação do Tengen, mas vamos pensar numa possibilidade. Vamos pensar assim, Sukuna, ele se vê encurralado, os moleques ali conseguem esgotar o Sukuna, acabar com sua energia amaldiçoada, acabar com suas cartas na manga e agora vão matar ele. Pra mim, eu vejo duas possibilidades, cara. Sukuna não iria simplesmente morrer sem ativar a assimilação, porque ativar a assimilação é igual mais problemas para os moleques. Sukuna gosta de ver o quê? Problema. Ele gosta de ver o caos acontecer, não tem como. Eu acho sim que caso ele chegue perto de morrer, ele perceba que vai morrer e ative a assimilação do Tengen pra poder deixar os moleques na merda e ter certeza que vai todo mundo morrer, mesmo que talvez não morram. Mas, e se, como uma última carta na manga, o Sukuna faça a assimilação do Tengen e assimile também, junto do Tengen e a humanidade, a sua alma também. Em vez dele assimilar apenas a alma da humanidade com a alma do Tengen, ele vai e assimila a sua também e junta tudo, uma maldição só. E cara, pensando assim, seria um plano possível pro Sukuna. Eu acho que assim como o Kenjaku, ele poderia fazer tal coisa de passar sua alma também pra aquele bicho. Só que se a gente pensar agora, mano, Tengen nem a humanidade somadas vão ter uma alma tão avassaladora como a do Sukuna. Pelo menos eu acho que não. Então, cara, a possibilidade de, caso isso aconteça, o Sukuna fique no controle do corpo da maldição é muito alta. E se a gente for pensar assim, se o Sukuna de fato conseguir, né, ele puder fazer isso, de passar a alma dele pra assimilação, eu acho que ele faria. Porque mesmo se ele não consiga permanecer no controle, foi uma tentativa, né? É uma tentativa, ele não sabe se ele vai ou não. Então, bom, por que não tentar, né? Não tenho nada a perder mesmo, vou morrer. Então eu acho que se ele não conseguir fazer isso, ele ainda vai ativar o monstro, né? Percebeu que vai morrer? Ativa o monstro. Se for pra cair, que caia atirando, né? Talvez se não der tempo,
né? Ou então, se ele for... Meu irmão, vai ser muito rápido. Do nada, ele vai tomar um ataque surpresa e vai morrer instantaneamente. Se ele morrer rápido e não der tempo de ativar o monstro, ainda tem a possibilidade do Kenjaku ter um segundo plano, talvez um segundo voto vinculativo, pra que se caso a Sukuna morra sem ativar o monstro ative de uma tal maneira. Não sei. Talvez a alma dele seja assimilada e ele dê um jeito de assimilar, não sabemos. Mas ainda acho que a última carta na manga do Sukuna vai ser, de fato, ativar a assimilação do Tengen Humanidade e assimilar a alma dele junto do Tengen. É porque, cara, eu acho estranho a assimilação acontecer e simplesmente o vilão final da obra ser um bicho que só... Sei lá, velho, eu acho que, assim, a gente não sabe, né, como é que vai ser a assimilação do Tengen Humanidade, mas tudo indica que vai ser uma maldição gigantesca. E acabou. Eu, sei lá, velho. Acho que seria anticlimático. Simplesmente isso, né? Pra um vilão final de Jujutsu Kaisen, que é uma obra enorme, assim, e ter um vilão tão fodido. Um vilão que não tenha consciência, que seja ser apenas uma maldição gigante, de forte e grotesca, vai ser meio broxa, né, velho? Vai ser meio broxa. Eu acho que se a alma do Sukuna tiver na maldição e ele tiver o controle da maldição, aí sim teremos algo mais interessante, talvez aceitável de um vilão final, porque vai ser o Sukuna controlando, né? Vai ser o Sukuna, com essa Sukuna controlando o bicho. Mas eu ainda acho, cara, que o Sukuna, ele não deveria voltar depois que acabar aqui o arco dele e ele morrer, ou sei lá o que acontecer com ele. Selado, talvez selado, né? Mas eu acho que ele não deveria voltar, pelo simples fato de que, cara, já foi, né? Já foi, cara, já teve a batalha dele, ele lutou contra todo mundo, velho. Lutou contra todo mundo. Já teve a batalha dele, cara. Já teve o arco só pra ele. Vai ter mais um, agora em outro corpo. Eu acho que seria muito mais interessante se o Kenjaku tivesse nesse corpo. Até porque eu acho que ficou faltando, cara. Ficou faltando. Ele teve uma batalha muito foda com a Yuki e com o Chozo, mas eu acho que ficou faltando algo pro Kenjaku. Ficou faltando um final decente. Ele morrer por costinha, assim, eu acho que ficou meio broxa pro final do Kenjaku de um vilão tão foda. Então eu acho que se o Kenjaku conseguisse colocar a alma dele no Tengen, então quando ele tivesse assimilação, ele conseguisse tomar a consciência do bicho, seria muito mais interessante a gente ver o Kenjaku reagindo à assimilação que ele tanto queria fazer, né, que ele planeja há 1000 anos, estando assimilado junto com aquele monstro, com aquele bicho. Seria muito interessante sim, eu acho. Mas, cara, voltando da ideia do Sukuna se assimilar com a assimilação, se isso acontecer, vai casar com uma ideia que eu acho que também vai acontecer muito. Que eu acho que tem grande chance de acontecer. Que é o Megumi voltar. Porque pensa bem, cara. Pensa bem, tudo se encaixa, tudo se encaixa. Vamos lá, Sukuna então vai ser derrotado? Sukuna faz a assimilação Tengen Humanidade. E então a alma dele vai pro bichão, que vai se formar pela assimilação. E o corpo? E o corpo que ele tava antes? A alma do Megumi tá lá. E o corpo tá vazio, não tem mais a alma do Sukuna habitando. Ou seja, a alma do Megumi é a que vai tomar posse do corpo. Eu consigo imaginar muito o cenário de que Sukuna já perdeu fisicamente e agora Itadori invadiu aquela parte ali onde tá a alma do Megumi, que nem ele fez na outra vez. E então o Sukuna, né, pra poder evitar perder a posse do corpo, ele vai junto pra enfrentar o Itadori lá dentro. Lá dentro, ele leva uma coça, o Itadori enfia porrada nele, talvez o Megumi se erga novamente, o Itadori consiga fazer com que o Megumi saia daquela depressão infinita e ajude o Itadori no combate. Eles acabam matando ali, matando não, né, mas quase matando o Sukuna. Sukuna, percebendo que vai perder, ativa a assimilação, joga sua alma para assimilação, Megumi volta pro seu corpo. Insano, galerinha, insano. Aqui temos todos os pontos incríveis pro arco final. Um vilão forte e legal, talvez não tão legal, porque o Sukuna já foi, mas enfim. Sukuna fora do corpo do Megumi, Megumi de volta. Pronto. Eu não acho que vai acabar a obra sem o Megumi voltar e mostrar o Super Megazord formado pela formação de todas as 10 sombras juntas. Sabe o que pode acontecer também? O Sukuna assimilar sua alma com a assimilação do Tengen, mas o Kenjaku também está assimilado com o Tengen. Então, na briga de almas ali, o Kenjaku, por ter mais experiência, ou então ter feito algum voto com o Tengen, né? Ter deixado o Tengen nos conformes para que a alma dele não fosse sobreposta pela alma do Sukuna, quem já consegue dominar a alma do Sukuna e tomar posse da assimilação Tengen Humanidade. Então, o vilão final seria a assimilação do Tengen Humanidade com o Kenjaku no controle, teríamos Megumi de volta e o arco final seria muito foda, cara. Sim, cara. Sim, cara. O meu chute para o arco final é que o Sukuna vai virar um Megazord fodástico ou uma Loli. Até porque o Kenjaku falou que não sabe, né, como é que vai ser a aparência desse bicho, então pode ser que saia uma Loli. Não se esqueçam, rapaziada, não se esqueça, passa lá no Instagram, link tá na descrição, não acompanhado do meu trabalho, por favor, cara, por favor, por favor. E entra no Discord, mano.
Entra lá, conversa com a rapaziada. Eu tô lá também de vez em quando, vou falar com vocês. Vou trocar uma ideia. Uma ideia. Vai ser legal, cara. Eu juro. Valeu, falou, fui.